Hoje à noite, pessoal, nós estamos continuando na nossa campanha de jejum e oração e o nosso tema para essa segunda semana foi renovando o compromisso, não é? E eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque esse é um tema que vai nos falar muito sobre que compromissos Deus espera que a gente esteja renovando. Então, em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, pode abrir a sua Bíblia aí, nós temos já também ali na tela o versículo, que você esteja acompanhando na sua Bíblia também. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou, e assim mesmo se entregou por mim. Leio de novo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Na vida cristã, nós não temos nenhuma pessoa mencionada na Bíblia que conseguiu cumprir a lei do Antigo Testamento. Nós não temos nenhum ser humano, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo foi então aquele que introduziu um novo jeito de se relacionar com Deus. No Antigo Testamento, a necessidade era a seguinte: a pessoa que conhecia a Deus, ela tinha que se aproximar dele por intermédio da lei. E a lei foi dada a Moisés, e Moisés então passou essa lei para todas as pessoas do seu povo, que através dessas leis, as pessoas então tinham um código de ética, um código moral, um código espiritual de vida. Só que essas leis começaram a aumentar com o passar do tempo. Começaram com 10 leis, 10 mandamentos, e chegaram a centenas de mandamentos. E então ficou uma coisa pesada, uma vida difícil. As pessoas que se diziam do povo de Deus, então constituíram uma classe de sacerdotes e levitas, para que pelo menos tivessem alguns exemplos, onde mirar, onde olhar e dizer assim: quem sabe então o sacerdote, quem sabe então o levita vai cumprir a lei. Mas nós não temos notícia de uma pessoa humana, um sacerdote, ou mesmo um levita, que cumprisse todas as regras impostas no Velho Testamento. Não se tem notícia disso. Então foi vendo através da lei, não é? Percebendo através da lei, que havia uma dificuldade enorme de as pessoas se acercarem a Deus, de se chegarem ao Senhor. Porque a Bíblia diz em Tiago que se nós falhamos em cumprir um dos mandamentos, nós pecamos nos 10. É tudo ou nada. Então a lei ela é rigorosa. A lei do Senhor tinha um padrão altíssimo. E quando nós olhamos então para essa lei e percebemos que falhamos em 1 ou 2, falhamos em 10. Não somos capazes de cumprir essas regras. Então tinha que vir alguém que nos substituísse, que fosse em nosso lugar, que tivesse uma outra maneira de acabar com essa lei do Velho Testamento, para que a gente realmente pudesse chegar a Deus com sã consciência, livre da lei e com a capacidade de, então, pela graça de Deus, nos tornarmos filhos dele. Só Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo pregou na cruz. Deus pregou em Jesus todas as regras, todas as falhas, todas as maldições do Velho Testamento, tudo aquilo que você e eu, nós não conseguimos cumprir. A Bíblia diz que ele colocou na cruz e pregou ali para a nossa libertação. Amém por isso? Não tem uma outra pessoa. Só Jesus cumpriu isso aí. E aí, o Senhor Jesus, ele vem inaugurar uma nova era,
onde as pessoas já não se relacionam com Deus através de regrinhas, através de pode e não pode. Tem muitas pessoas que ainda hoje vêm para o pastor e dizem, pastor, pode isso, pastor, pode aquilo. Às vezes é uma coisa sincera, mas às vezes é uma coisa de eu quero ser melhor do que o meu semelhante. Eu quero ser melhor do que o meu irmão. Cristo inaugurou uma nova era, onde o que é importante debaixo da graça é o relacionamento com Deus. A Bíblia diz que a partir de então, Deus não está mais olhando o exterior, o que as pessoas cumprem ou deixam de cumprir. O que Deus está olhando para você, e todo o tempo Ele está fazendo isso, é como é que anda o teu relacionamento com Ele. Amém? Isso é importante. Então a lei do Antigo Testamento já não é mais um critério para a vida de um cristão. Ela é uma referência que ficou na história, no tempo, para um povo que não cumpriu as leis, não conseguiu cumprir. É interessante quando você olha para o Velho Testamento, são boas regras. Elas nos protegem, elas nos ajudam, protegem o casamento, não adulterarás, não matarás, né? Não furtarás, não cobiçarás coisas do teu irmão, nem a sua serva, nem o seu servo, nem a sua mulher, nem o seu gado, nada disso. Terás apenas um Deus diante de si, são regras muito boas. Mas o critério do Antigo Testamento não serve mais para a vida cristã. A vida cristã, ela é baseada na graça de Jesus. Ela é baseada no sangue de Jesus, baseada no relacionamento com Ele. Então, a partir dessas ideias, a Bíblia diz que nós morremos para a lei. Mas como é que é morrer para a lei? Pessoas que não conheciam a lei como nós, morremos para a lei. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, quando a Bíblia fala que eu morri para a lei, ela quer dizer que nós morremos para as velhas obras, para aquelas velhas coisas que você fazia no seu passado. Você não tinha uma consciência na época de que aquilo era errado. Então, por isso, você se lameava mesmo. Você entrava no pecado, você entrava numa vida desregrada, e você não queria saber de uma consciência para com Deus. Mas a partir do momento que você aceitou a graça de Deus na sua vida, meu irmão, alguma coisa nova começou a acontecer com você. Deus começou a dar a você uma nova consciência. E essa consciência, ela trabalha da seguinte maneira. Aquelas velhas coisas que você fazia, quando você faz de novo, você começa a olhar para si e dizer assim, mas de novo, gente? Ainda? Fazendo essa coisa velha? Ainda essa mentira na minha vida? Ainda essa palavra torpe? Ainda esse mé? Ainda esse cigarro? As obras para as quais Jesus, as obras velhas que nós praticávamos, têm que morrer na nossa vida pela aquisição de uma nova consciência para com Deus. Você, meu irmão, a Bíblia fala isso e a teologia fala muito sobre isso também. Ela fala de que quando nós morremos para a lei, nós estamos numa posição espiritual em Cristo. E também nós temos uma condição humana. Qual é a posição que temos em Cristo? Quando nós estamos em Cristo, estamos mortos para os pecados. Mas pastor, eu ainda sou tentado, eu ainda quero fazer coisas antigas. Essa é a sua condição humana. Mas posicionalmente, diz a teologia, você já está morto para a velha lei. Não é a lei pela qual você vai ser julgado. Você vai ser julgado um dia pela graça de Deus. E você foi aceito pela graça de Deus. Segunda coisa para a qual nós morremos. Morremos para a nossa autojustificação. Tem muita gente que bate no peito e diz, mas pastor, eu não era tão promíscuo assim, eu não era tão bebum assim, eu não fazia tanto mal para as pessoas, acho que Deus gostava mais de mim do que aqueles velhos pecadores que tem ao meu lado. Querido, a Bíblia não fala nesse sentido, a Bíblia diz que todos pecaram, pastor e vocês. Todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Por isso, quando vai começando essa nova consciência, a gente não começa a se julgar e a comparar com os outros. A gente bate no peito e diz, minha culpa, minha máxima culpa. Fui eu que fiz. Por isso também nós morremos para o egoísmo. Uma das coisas mais difíceis na vida cristã é a gente encarar o egoísmo. Por exemplo, tente lavar a louça na sua casa quando tem 4 pessoas. Ah, mas eu fiz ontem à noite. Não é assim? Mas eu fiz no outro dia. O egoísmo corre solto só para lavar a louça. Tente dar uma geral, uma ajeitada na casa quando tem lá 4 ou 5 pessoas na sua família. Quem é que vai fazer o mais grosso? Quem é que vai fazer aquilo que é uma delícia fazer? Aí você já percebe os egoísmos da nossa carne. E a Bíblia nos fala de que quando nós morremos, então, para a lei, morremos para o velho homem, nós estamos, na verdade, crucificando a nossa carne. Agora, quando a Bíblia fala em carne, ela não está falando em pele e em osso. Não é isso? Quando a Bíblia fala em carne, ela fala em desejo egoísta. É um desejo que eu vou começar a colocar nas mãos de Deus para ser transformado numa vontade férrea contra alguma coisa. Vou pegar um exemplo bem esdrúxulo assim. Não é? 2 mulheres vão para o shopping e daí se deparam com uma vitrine, uma torta de mousse de chocolate. E as duas, como estão de dieta, falam, mulher é sempre assim, né? Fala assim, vamos rachar essa torta. Homem não quer rachar nada, o homem já quer, chega lá, já quer comer e tal, né? E a mulher ainda fala assim, ô marido, vamos rachar essa torta. Que rachar o quê, né? A gente não quer saber de rachar. Mas a mulherada, como sempre está de dieta e tal, vamos rachar, amiga. Aí uma olha para a outra e diz assim, pois é, mas aquele nosso propósito de jejum. Ah, é verdade. E elas vão embora e dizem assim, ai que bom, né, que a gente não comeu, né? Isso é treinamento da vontade. Você está dizendo não para a sua carne, é uma coisa boa, legítima, mas você está treinando a sua vontade. Isso é uma maneira de fazer com que o seu desejo egoísta morra. E aqueles que então sempre tinham que passar no bar antes de ir para casa. Um dia você chega diante daquele bar e você está no carro e diz assim, eu gostaria de estar ali, mas eu não vou mais. Porque a minha carne, o meu desejo egoísta agora está debaixo do morrer de Jesus. E a minha vontade vai sendo treinada. Eu vou começando a abrir o meu coração para que o Espírito Santo faça morada nele. Em Gálatas 5,17 diz que tem uma luta entre o Espírito e a carne. Porque a carne deseja aquilo que é imediato, não é? Aquilo que ela pode adquirir já. E o Espírito de Deus é um trabalho lento, não é? Que o Espírito Santo vai fazendo para você treinar a sua vontade. Então, perceba isso que está aí no seu coração, essa guerra espiritual, e realmente comece a entregar o seu desejo para virar uma vontade de ferro. As condições para esse compromisso, além de morrer para estarmos mortos em Jesus, a Bíblia diz também que nós deveríamos nos considerar mortos nessa posição em Cristo. Quando Jesus mora em nós, Ele vai substituindo a antiga vida. Ele vai nos dando essa nova consciência. Ele vai permitindo com que o teu coração não viva mais daquilo que você vivia antes. Nós agora estamos ainda assim numa condição humana, mas nós podemos pedir a Deus nojo do pecado. Nós podemos pedir a Deus que nos torne em pessoas que nós deveremos ser. Martinho Lutero dizia assim, eu sei o que eu fui. Eu sei o que ainda não fui. Mas eu também sei o que eu não mais serei. Porque eu não mais serei um pecador, uma pessoa que está alijada da presença de Deus. Eu serei uma pessoa que Deus vai transformar. Então, quando você já está em Jesus, você está se declarando morto para o pecado, você permite que a vida vitoriosa de Jesus entre no seu coração, treine a sua vontade e comece a vencer os pecados da sua vida. Esse é um tratado de Jesus para toda a sua vida.
Um pastor definiu o pecado da seguinte maneira. Ele disse assim: o pecado é como um pasto cheio de morangos do outro lado de um rio cheio de lama e de fezes. Você olha para o morango e diz assim: eu vou chegar lá, eu vou pegar esse morango. Mas você tem que atravessar o rio de lama e de fezes. Você vai até comer o morango, mas você vai estar com cheiro de fezes. Você vai chegar lá enfezado. Que horrível, né? Pô, pastor, mas o morango estava tão bom. Mas estava fedendo, não estava? Quanto mais você vai abandonando esse velho rio, querido, o Senhor vai colocando outros pratos na sua vida. O Senhor vai fazendo com que a tua vida, a tua vontade seja treinada, não mais pelo pecado, e sim o treinamento que Deus vai fazendo na sua vida. A Bíblia também diz, aqui nesse versículo, de que nós não só morremos para a lei e para o pecado, mas também fala de que nós agora estamos vivos para Deus. É muito fácil, não é? A gente se declarar uma condição de morto e achar que tudo vai se resolver por declarar que estamos mortos. Eu declaro que estou morto em Jesus. Tá, mas isso é uma posição em Jesus. Falta a condição humana. A condição humana é que nós estamos vivos. E vivos para Deus. E quando nós queremos então cumprir esse compromisso, nós temos que alinhar a nossa vida. E alinhar a nossa vida é assim, é os projetos, é os ideais, é os desejos com a vontade divina. Quando eu entendo de que estou crucificado com Cristo, estou morto com Ele, eu começo a alinhar a minha vida, os meus projetos, tudo com o reino de Deus. Eu vivo por fé e não por emoções passageiras. Tem muitas pessoas que vêm à igreja e dizem assim: hoje eu senti a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sai sapateando, sai alegre e feliz. E quando você não sente, Deus foi para onde? Ele não está aqui? Deus errou de endereço. Ah, não era essa igreja que eu queria entrar, não. Eu queria ir na quadrangular. Que é isso, pessoal? Ainda bem que Deus não se molda às nossas emoções humanas. Porque um dia eu sinto a presença de Deus, outro dia eu não sinto a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que quando nós vivemos pela fé, nós vivemos com algumas certezas. A Bíblia diz assim: sabemos que temos a vida eterna, sabemos que temos a vida eterna porque cremos no Filho de Deus. Eu sei. Eu não preciso ficar sentindo toda hora arrepio na minha espinha para dizer que a presença de Deus está comigo. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei. Eu sei que eu recebi perdão dos pecados, mesmo quando Satanás vem e diz para mim: você é um pecador, você ainda não está perfeito, você peca, você erra, olha aí o que você fez com a sua família hoje. Ele pode acusar você, ele é violento, ele vem com tudo. Mas a Bíblia diz: eu sei que eu fui perdoado, eu sei, porque a cruz de Cristo, aquela que testemunhou e testemunha da morte de Jesus há 2000 anos atrás, é um fato consumado na história. E quando eu olho para essa história, eu sei que ali houve um ser que um dia foi crucificado, eu sei que ele morreu por mim. E eu aceito isso pela fé, que eu fui aceito por Deus, mesmo sendo pecador. Romanos diz que nós fomos aceitos por Cristo, mesmo sendo ainda pecadores. Então, meu irmão, cuidado. Essa é uma das coisas pelas quais hoje muitas pessoas trocam de igreja. Esse negócio só de emoção. A emoção é boa. Ou como eu gosto de louvor, como eu adoro o Senhor, as línguas estranhas vêm na minha vida, muitas vezes no meio do louvor. Mas tem dia, gente, vamos ser francos, a gente não sente nada. E mesmo assim a gente sabe que é de Deus, que foi perdoado, que tem a vida eterna, que o Senhor morreu na história e que o Senhor está vivo dentro de nós. Eu sei. Eu sei. Você não sabe? Comece a ler a palavra.
E ela vai te dar tantos versículos quantos possíveis para você parar com esse negócio de viver de emoções passageiras que vivem assim, não é? Uma linha de cima para baixo e que não mantém uma vida espiritual realmente forte com o Senhor. Eu estou crucificado com Cristo, mas tenho que tomar algumas atitudes, algumas condições estão aí. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Em Romanos capítulo 6 tem uma pergunta absurda, mas ela está lá. Vamos olhar. Romanos capítulo 6, abra sua Bíblia. Aliás, essa pergunta ela é repetida 2 vezes no capítulo 6. Primeiro no versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente. Tem muitas pessoas que dizem assim, pastor, mas já que você sabe que é livre dos pecados, já que você sabe que tem a vida eterna, já que você sabe que a graça de Deus te alcançou, já que você sabe que você é um ser amado por Deus e que nada pode te separar do amor de Deus, então vamos pecar. Conclusão óbvia, né? Não, irmãos. Veja a resposta do apóstolo Paulo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De jeito nenhum. Versículo 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não é assim. Não é porque Deus nos deu tanta graça em Jesus, de que nós vamos simplesmente agora sermos displicentes e fazer o que dá na telha. A Bíblia diz que nós temos aqui um chamado elevadíssimo em relação à nossa vida cristã. Tem que ter arrependimento, tem que ter fé e tem que ter as atitudes que eram as atitudes do Senhor. Por isso, veja esse homem ajoelhado na próxima foto. Pode passar? Acho que não é essa não. Vai. Isso. Esse homem ajoelhado. Eu leio Filipenses capítulo 1, versículo 20, para que você mais ou menos entenda qual é a condição que nós temos que ter como cristãos em Cristo Jesus. Filipenses 1, 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer na vida, quer na morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, em primeiro lugar, temos algumas coisas a ver aqui. O que é essa vida que foi alcançada pela graça, que foi liberta pelo sangue de Jesus? O que nós vamos fazer? A Bíblia diz que nós temos que viver para Cristo. E o viver para Cristo é aquele cristão que, além de saber, é um cristão que vai além do seu sentimento e ele sabe o que Deus quer. Não adianta apenas saber da sua condição. Você também tem que entender o que Deus quer da sua vida e viver para isso. Ser coerente com essa nova vida que o Senhor Jesus nos dá. Viver a vontade de Deus, como em Lucas 22, 42, quando Jesus está no Getsêmani, e ele então tem ali a oportunidade de passar o cálice e diz, Pai, passa esse cálice. Não quero morrer ainda, mas seja feita a sua vontade. Quando nós começamos a viver a vida cristã, nós começamos a viver a vontade de Deus. E nós sabemos qual é a vontade de Deus expressa na palavra, nas páginas do Novo Testamento. A vida começa a ter valor para nós quando nós descobrimos que nós podemos servi-lo. Veja outras atitudes aí. A Bíblia também nos fala de que quando nós queremos viver uma vida para Deus, nós temos que assumir o nosso ministério. Cada um de nós aqui tem um dom, amém? Está fraco. Cada um de nós aqui tem um dom, amém? Tem um dom. Deus agraciou você com alguma coisa. Deus deu a você, não é, o dom da fé em primeiro lugar. Deus deu a você talvez o dom da cura. Talvez você sabe falar línguas estranhas. Talvez você sabe interpretar. Talvez você sabe servir. Talvez você sabe contribuir, não é? Talvez você sabe louvar a Deus de alguma forma.
todas essas e outras tantos dons que Deus nos deu na palavra, exigem que você dê uma resposta para Deus. Existem pessoas que Jesus recriminou barbaramente no Novo Testamento, quando disse que tem pessoas enterrando os seus talentos. Paulatinamente vão enterrando os seus talentos. O Senhor vai cobrar muito de mim e de você. Portanto, sempre que você estiver diante de um ministério, de um chamado, considere, é o pastor ou é Jesus me chamando? Amém? É uma irmã em Cristo ou é o Senhor Jesus falando através dessa pessoa? Porque tem muita gente que acha que quando nós, seres humanos, vamos falar com você, olha, nós estamos precisando de ajuda, é apenas um ser humano. Mas, meu querido, tantas vezes Deus usou os seres humanos para acordar as pessoas no seu chamado e no seu ministério. Então, meu querido, comece a considerar tudo isso como a graça de Deus trabalhando por você. E nunca abandone, complemente o teu ministério, complete ele. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, 18, que esse ministério, na verdade, é o ministério da reconciliação. Nós não fazemos ministério para aparecer, nós fazemos ministério para agregar as pessoas para Cristo e que elas sejam reconciliadas com Deus. Esse é o grande ministério. O ministério é fazermos novos discípulos, é que as pessoas entendam Jesus como nós estamos vivendo e entendendo Jesus. Vocês lembram desse filme aí? Pode passar essas duas fotos, não é? O Náufrago era uma relação do Tom Hanks numa ilha com o Wilson, que era a bola de vôlei, não é? Que veio junto naquele FedEx. Tá? E ele então, com a mão ferida, fez assim, né? Imprimiu ali a sua mão e deu um nome para aquela bola de Wilson. E ele vivia então falando com o Wilson o dia inteiro. Wilson, vamos fazer isso, vamos cortar, não é, coquinho, vamos fazer aqui uma fogueira, vamos ficar todo dia vigiando para ver, vamos tentar procurar água, vamos fazer fogo. E ele foi desenvolvendo uma relação assim, não é? De homem para bola, quase como um ser humano. Né? E um dia, sabe o que aconteceu? Entrou um vento, ele entrou numa canoa e o Wilson fugiu da canoa. E ele ficou desesperado, ele ficou gritando, eu sou. É uma relação quase que, né, de homem para homem, não de homem para bola. E assim deveria ser a nossa relação com o nosso discípulo. Eu sempre pergunto aqui, quando falo sobre esse exemplo, cadê o teu Wilson? Olha para o lado aí, vê se ele está aí. Será que ele está debaixo da sua cadeira? Novos discípulos são pessoas com as quais a gente tem uma relação muito forte e vai apresentando Jesus. Você precisa do seu Wilson para realmente viver uma vida com Cristo. Estou terminando. A última foto que nós vamos ter aí, a Bíblia diz que até a morte física é um lucro. Quando nós temos as atitudes com Cristo Jesus, de morte e de vida, um dia nós vamos também sofrer a morte física. E todos nós vamos passar por ela. Quando nós estamos na idade de 30 ou 40, ninguém fala de morte. Nós não queremos falar sobre isso. É um tabu, a gente passa essa bola para uma outra década, né? 50, 60, 70 anos, aí nós vamos falar de morte. Mas eu tenho que falar da morte. Por quê? Porque até a morte para nós é lucro. Nós vamos chegar um dia em que a eternidade vai abrir as portas para nós. E as promessas de Deus vão ser plenamente alcançadas. Aí você vai ser um homem completo, uma mulher completa. Aí você não vai mais ter desejos carnais, você vai ter desejos espirituais. Você vai estar vivo para a promessa de Deus. E nós seremos recebidos por aquele que um dia nos amou e se entregou por nós. Nós vamos receber um abraço do próprio Jesus. Nós vamos ser recebidos na vida eterna com Ele. Portanto, quando nós vimos todas essas implicações, não é, da renovação do compromisso com Jesus, nós temos que entender que já estamos mortos espiritualmente em Jesus, mas estamos vivos aqui na terra para cumprir a sua vontade, cumprir o seu ministério e para nos afastar de tudo aquilo
que não é a vontade de Deus. E um dia vamos morrer, mas que morte doce será. John Wesley, quando ele enterrava os seus mortos, ele falava assim: como é preciosa para Deus a morte dos seus santos. Que morte linda, que morte maravilhosa. Não é a morte do angustiado, não é aquele que fica tentando fechar a sua mão, quando na verdade no final ele tem que abrir mão de tudo e vai para a eternidade. Nenhuma pessoa morre com as mãos assim, ela morre com a mão aberta, ela tem que abrir mão de tudo. As pessoas se vão para a eternidade. Umas serão abraçadas por Deus, outras não serão abraçadas por Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora, antes da ceia do Senhor. Porque é um momento de renovar o nosso compromisso com Jesus. Vou chamar o Bruno aqui novamente para estar nos acompanhando nessa hora de ceia, essa preparação. Meu Deus e meu Pai, hoje à noite ouvimos uma palavra que mexe com a nossa estrutura. Ela mexe com a nossa vida. Porque, meu Deus, estamos diante de um grande desafio espiritual. A Bíblia diz que nós já morremos para o pecado, morremos para a lei. Nada disso pode mais reger e governar a nossa vida. Mas, ó Pai, ainda temos uma condição humana. Ainda somos tentados. Ainda vem Satanás acusar a gente. E tantas vezes, Senhor, somos derrotados ainda. Mas em o nome de Jesus e pela graça que nos foi dada, Pai, obrigado porque também estamos vivos para Deus. A gente não está morto. Nós temos dons, nós temos talentos, nós temos responsabilidades. Senhor, nós queremos cumprir o nosso chamado. E queremos, ó Deus, cada um de nós responder a esse chamado do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, que eu sei que o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor perdoa pecados. Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu sei que no meio dos louvores o Senhor habita. Obrigado, porque eu sei que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Eu sei que Ele vive em cada cristão e que está transformando você tal como uma pérola que está sendo moldada nas suas mãos. Glória a Deus por isso. Mas, ó Pai, vai tirando de nós toda a impureza, toda a vida torpe, toda a vida errada. Nos dá nojo do pecado, Senhor, e nos dá uma vida nova contigo a cada dia. Ó Deus, que uma nova consciência comece a ser ativada no nosso coração. E o nosso compromisso seja realmente sério contigo, Pai. Talvez agora nesse momento o Senhor Jesus está falando com você. E talvez seja o momento de você pedir perdão por algumas coisas. Não pense agora no seu marido, não pense na sua esposa, no seu pai, na sua mãe. É você e Deus. É você e o Espírito Santo trabalhando em você. Vem, Espírito Santo, ministra essas vidas agora. Vem, Espírito de Deus, e trabalha nesses corações, a fim de que haja concerto contigo nessa noite. Haja vida pelo teu nome. Vai confessando, meu irmão, vai tirando cada coisa que o Espírito Santo mostra para você. Vai tirando do teu peito, vai tirando da tua cabeça. Oh, aleluia, Senhor. Graças a Deus, Senhor Jesus, graças a Deus. Eu louvo o teu nome, Jesus. Aleluia. Confissões estão subindo ao Senhor. Coloque tudo nas mãos de Deus nessa noite, querido. Alguma obra velha, antiga, coloque na mão do Senhor. Algum vício terrível, coloque na mão do Senhor. Coloque agora. Diga para Ele: Senhor, eu quero renovar o meu compromisso de verdade contigo hoje à noite.
Eu estou morto para o pecado, mas eu vivo para o Senhor Jesus. Espírito de Deus, obrigado que podemos ter um relacionamento contigo. Obrigado que o Senhor vem a nós, o Senhor ministra, o Senhor fala, o Senhor coloca coisas novas para nós. As coisas antigas vão começando a perder a graça, em nome de Jesus. Cada uma delas, cada pecado, perca a graça na sua vida, aleluia, perca. E o Espírito de Deus está aqui para ministrar um tempo novo na sua vida. E diga para Deus nessa hora: eu recebo. Mais alto: eu recebo a nova vida do Senhor Jesus. Eu não mereço, mas o Senhor mesmo assim se entregou por mim. Eu tenho um relacionamento vivo com Jesus. E Ele me amou primeiro, e está ainda santificando a minha vida. Eu te louvo, Jesus, de todo o meu coração. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Renovando o compromisso com Jesus. Essa terceira semana, vamos começar, não é? Novos capítulos, não é? Com jejum e oração. E eu tenho certeza que essa renovação dessa noite veio a calhar, porque confunde justamente com a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor é hora de renovação. Amém?